Oi, 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 começando mais um vídeo nesse canal, pouco famoso, mas ainda quero meu reconhecimento. Eu estou com alguns projetos em produção. Não vou fazer edição para tirar os meus erros de português. E hoje vamos falar sobre uma coisa que eu estava devendo do vídeo anterior, que eu até falei que ia fazer um vídeo, que é os poderes da Cyber e... Depois, provavelmente, eu com os meus hábitos de deversão, sei lá como é que fala essa palavra, mas quem entendeu, entendeu. Provavelmente eu vou fazer o desenho de uma outra personagem minha, chamada Selene, que ela poderia ter vários nomes, Selene, Índigo ou simplesmente Vazio. Então, as habilidades da Cyber vêm de Onimaru, que é uma habilidade que praticamente deixa ela totalmente em chamas. Ela até consegue manipular o calor desse fogo, mas meio que quanto mais quente para ela atacar, mais ela acaba se queimando. Tanto que dá pra até notar aqui no desenho os braços dela ficando queimados. Aqui teria a forma dela, forma final, que ela que ela também tem a habilidade de distorcer a realidade. E ela teria uma cara metade. E não tô falando de cara metade romântica. Cara metade romântica dela é o Kuroneko. Cara metade no sentido de como se ela fosse dividida ao meio. Ou em outras palavras, o caso da June, que ela teve a alma dividida, que parte da alma dela ficaria no corpo, a outra na sombra. O que mostra que ela seria bem mais deprimida e a sombra seria bem mais alegre. E aqui tem essa versão da forma final e essa daqui. Essa daqui ficou bem melhor. Mais detalhes. Também eu não tava tentando fazer pequeno pra caber num papel. Só que eu tava tentando fazer com detalhes, porque isso aqui é um caderno caro. Se é caro, tem que ser detalhado. Se é caro, não vou utilizar pra fazer ficha de personagem. E sim pra ficar fazendo um bando de desenho bonito que gasta tempo. E aqui tem essa outra ficha de secundários, que ainda tá em produção. Essa ficha tem ligação com a história da Cyber? Sim. Número 1. A Cyber é órfã. Porque os pais dela morreram. Viraram zagueiros e goleiros do Vasco. Porque eu falei no plural. E essa ficha aqui do secundário seria dos irmãos gêmeos dela. Falei meio errado, mas vai entender. Ela é a irmã mais nova. Eles são Ainda tô decidindo quantos anos mais velhos eles vão ser. Ainda tô decidindo. Número 2. Logo, logo vai ser a época de começar a fazer a produção de comics. Não tô falando comic pra vender, não. Tô falando comic só pra vocês assistirem minha dublagem, que demora sei lá quanto tempo de produção. Às vezes eu gravo na semana, às vezes eu demoro um mês inteiro pra gravar, ou até mais. Por exemplo, tem uma comic que eu tô mais de um ano pra gravar. Então, o Yin e Yang seriam gêmeos. Como o nome já diz, eles seriam opostos. Meu pé bateu nessa porcaria aqui do lado. Eles seriam opostos. Tanto que dá pra notar até no cabelo e no tom de pele, na hora que eu colorir, também vai notar. Porque o Eng, ele é negro, com cabelo branco e preto. Preto, só essa mechinha aqui. E o Ing é branco com cabelo preto e uma mechinha branca. Seria essa forma de combate deles. Ah, porque na sua outra ficha de secundários tu não botou a aparição deles na forma de combate? É simples, porque eles... Aquela outra ficha de secundários são secundários hiper secundários. Se for pra aparecer, só pra algum alívio cômico. Que provavelmente eu criei. Na minha criação, provavelmente vai demorar, sei lá,
um ano pra eles aparecerem nas comics, pelo menos é bom ter a ficha guardada pra eu não esquecer. Que o Ying Yang tem baseações na cultura chinesa, por causa do nome, japonesa, por causa das máscaras e dessa cordinha que é tipo um cinto, e no fato de que o Ying estaria usando kimono. Ah, isso aqui é uma calça, tá? Uma calça, nos dois. E o Yang teria mais baseação no deserto. Qual baseação tirei? O sino de Genshin Impact. Ai, por favor, Genshin, me patrocina um dia desses. Tô precisando de dinheiro. Nem tanto, mas tô precisando. Eu quero patrocínio. Eu quero fama. Só que como eu só tenho 50 e poucos inscritos, obviamente a Royal West não vai ouvir. Mas que um dia eles ouçam. A arma do Wang seria uma espada e uma lança. E do Ying é um arco e flecha. E algo bem notável que o Ying é ranziza e o Ying é bem alegrinho. Mais um motivo porque os nomes significam opostos. E aqui a máscara do Ying teria detalhes dourados, enquanto a do Ying meio que não decidi os detalhes. Aqui tem uma mancha de corretivo porque eu errei um negócio aqui. Como nesse vídeo eu tô falando sobre habilidades, vou aproveitar e falar qual é o poder desses dois. Eles seriam meio que fraquinhos comparados à irmã? Não. Porque como a irmã deles é voltada para o elemento fogo, já eles teriam uma voltagem para outros elementos, mas eles não podem distorcer a realidade, o que torna eles um pouquinho mais fracos nessa questão. E também em questão física, porque ela é bem mais forte que eles e mais alta. Que tipo, eles seriam 1,65 m ou 1,70 m, ainda tô decidindo. E ela teria 1,95 m, então ela é bem alta. Que a habilidade do Eng é voltada para eletricidade e do Ying voltada para gelo. E esse barulho aqui não é o meu cachorro, é o cachorro da vizinha. Que o meu condomínio tem um monte de cachorro. E como eu estou falando de poderes, eu vou aproveitar e falar sobre o poder de alguns outros personagens. E aqui essa ficha que ainda não fiz o vídeo apresentação é a ficha do Liu. Eu, priminho chato que apareceu na comic. Ele sofreu um pouquinho de redesign? Desde o original, sim. O original teria o mesmo cabelo que a versão original do original da Kira. Mas pelo menos não sofreu tanta variação. Aí na questão do cabelo, ele já teve várias variações do cabelo, porque eu não sabia como adaptar o cabelo. Até que a melhor adaptação foi essa aqui. Ele com o cabelinho liso. Quando ele se irritasse, o cabelo ficava assim. E olha, gente, não é que o cabelo ficou parecido na questão do design. Eu também achei na hora de fazer o negócio, mas eu tava com preguiça de mudar. Não quero fazer outra ficha de personagem. Além de que, curiosidade, o Liu tem heterocromia nos olhos. Todos os personagens que têm heterocromia nos olhos. Ying Yang, Akira, a Cyber consideravelmente. Por que consideravelmente? Porque dependendo da forma que ela assumir, dependendo do controle dela, às vezes ela pode estar com os dois olhos de cores diferentes. Aí aqui aparece na capa do meu caderno uns adesivos da Disney, um negócio que eu fiz do Jax, Uzi de Mordedrones. Ela é uma das minhas favoritas, mas o meu favorito é o N. Eu gosto da dublagem dele, ele é muito fofinho. Se for procurar aqui, eu até tô fazendo uma fanart baseada em outra fanart. Cadê essa aqui? Tava fazendo uma baseada em outra, mas tanto faz. É porque eu quero manter no meu caderno escrito. Essa aqui eu fiz pra uma amiga minha.
Ela pediu pra eu fazer, então eu fiz. E eu tenho um espírito da pessoa que deve muito, no sentido de, vou fazer uma coisa, mas eu deixo pra depois. E como eu falei demais sobre outras coisas, vamos falar sobre as habilidades do Leo. Ele distorce a realidade, só isso. Pô, até que é uma definição bem prévia. Mas como assim só isso? Além disso, ele se regenera, mas ele até que é bem fraquinho e é considerado o Insanity número 5. Se ele é fraquinho, então por que ele é o número 5? É simples. Ele é fraquinho no físico, mas pelo menos tem um poder bom pra caramba. Tanto que cada Insanity controla o seu próprio espaço. Próximo personagem, Darkness. Todos os Insanities a partir do número 5 até o número 2 se regeneram. A nível extremo, tipo, perdeu a cabeça, o corpo foi desmembrado, vai se regenerar, ainda tá vivo. Por isso a questão de besta. Eu não fiz a ficha de personagem do Sombrio. Vou fazer depois, vou ficar devendo. Aqui a habilidade da Darkness é, como ela é uma feral, ela vai ter a habilidade do bicho que ela é feral. No caso dela é um feneco. Que a câmera tremendo porque eu tô segurando com o meu braço. A habilidade dela, fogo, força e velocidade aumentados. E conseguir criar coisas de sangue. Como assim criar coisas de sangue? Sabe a Power de Chainsaw Man? Então, a Darkness teve uma certa variação na Power. Nessa questão, são praticamente todos os incêndios a partir do número 4 e até o número 2 tem essa habilidade de controle de sangue. Então, para eu não ter que falar de novo. Próximo Insanity, Kuroneko. Ele, da terceira linha temporal, ele é um dos meus favoritos. A Cyber também é um deles, porque na minha baseação da Cyber, Kiana Kaslana. A Darkness também, porque ela é vida louca. Então, as habilidades do Sombrio. Tem controle das faixas. As faixas podem variar. Tipo, uma faixa azul é uma faixa de karma. O que indica que ela não é tão resistente, mas ela consegue dar um dano considerável. Faixa vermelha. Ele vai atacar com faixas mais resistentes e que tem um dano consideravelmente um pouquinho maior do que as de karma. Faixas pretas. Pelo jeito que eu tô falando das faixas, parece até que eu tô falando a descrição de uma arte marcial. Faixas pretas. Significa que se tu se cortar com aquela faixa, tem chance de tu morrer. Porque, como eu falei, tem um elemento chamado do Quimera. Que é uma habilidade mortal que só aqueles que se regeneram, tem uma regeneração consideravelmente rápida e forte, conseguem ter isso de boas. Aí, uma referência à cultura japonesa nele é o fato dele ter o pezinho de Nekomata. Ele não andaria na ponta do pé, mas ele ainda teria pezinho de gato. Além de que a cauda dele, nessa forma, é a cauda normal. Nessa, estaria imitando o ferrão, cheio de quimera. O que indica se acertar em você, tu virou um novo jogador do Vasco. O Dinamite vai estar esperando por você lá. Kira, ela tem habilidades mais voltadas para controle de caos. Como assim controle de caos? É simples, criar explosões. E a Kira nunca desenvolveu muito bem as habilidades dela, tá? Ela é mais voltada para o combate físico, corpo a corpo. Então ela é basicamente o corpo a corpo da equipe. Mas mesmo assim ela é forte pra caramba. Tanto que ela teria até umas formas de usar as espadas, que se chamaria Mundo de Tinta. Da onde é a referência do Mundo de Tinta?
Kimetsu no Yaiba, ou Kimetsu na Goiaba, e Benji and Ink Machine. Aposto que eu não falei certo, mas pelo menos eu citei. Juni. A Juni, ela é mais voltada para o combate em área. Ela é Insanity número 3, junto com a Kira. E as habilidades dela são voltadas para a sombra, que tem metade da alma dela. A sombra que desenhei muito mal essa sombra, mas tanto faz. A sombra também consegue assumir a forma de uma armadura. Sabe, curiosidade, essa armadura é bem maior do que o jeito que eu desenhei, o que indica. Por isso que eu falei que era uma referência ao Shoki no Kami, em questão de tamanho. Que a armadura poderia até encolher. Mas sério, que tem uma referência ao Megazord do Scaramouche, tem. E também referência a Narukami, comandante da catástrofe. Ela teria tipo uma orelhinha. E uma coisa que eu não citei, é tipo uma... É tipo uma coisa que teria entre os Insanites. Nem todo Insanity teria, mas alguns têm. Que seria a classificação Derafin, Sera e Defin. O que é um Defin? Seria a classificação do Kuroneko. Classificação para combate no chão. Derafin é a junção dos dois. Consegue fazer um ótimo combate em área. Um Sera seria o caso da Darkness, sendo que ela não estaria na forma de Sera nessa arte aqui. Que a forma de Sera é essa auréola com asas, praticamente. Mas não no sentido de uma asa de morcego, não. Uma asa no sentido de asa de pássaro, asa de anjo. O Zé Fofoca tentando transmitir a fofoca para os outros pássaros. Sério isso? Ô Zé Fofoca, fica quieto aí. Então, a classificação dos Seras, eu estou pronunciando muito bem o S, mas eu sei que é para pronunciar meio erradinho mesmo. É que o Sera, basicamente, o jeito das asas pode ser de qualquer jeito. O importante é que tenha pena, né? E não tô falando de pena de, tô com dozinha de você, por isso que eu não vou lutar contra você. Não. Tô falando pena no sentido pena mesmo. A arma principal da Juni é essa tesoura. Além de que as habilidades dela, ela consegue criar itens de metal a partir do próprio sangue. Então as tesouras seriam uma inclusão dessa? Não. Os únicos itens de metal que ela cria: correntes com lâminas nas pontas. Próximo, Roshi. O Roshi, a habilidade dele: fogo de raposa, aquela clássica chama da ilusão. Quem conhece o anime de Inuyasha conhece a habilidade do fogo de raposa. Sendo que além da habilidade de imitar o seu oponente, no sentido de aparência, sendo que o que meio que deixaria na cara que não é o oponente em si, a cauda. Porque a cauda continuaria. E ele também conseguiria copiar a técnica do oponente. Além de que ele teria a forma final de raposão gigante. Só que não é a forma final, tá? Isso aqui é apenas ele na forma de raposa. Eu sei que nos outros personagens eu tava fazendo com a forma final, mas ele pensa numa Kurama, só que desse jeito. Uma Kurama mais bonitinha. Aí tu vai conseguir pensar. Além de que na apreciação, além do Inuyasha, eu também me baseei no Kurama de Naruto também, mas no de Yu Yu Hakusho. Curiosidade, Kurama de Naruto foi baseado no de Yu Yu Hakusho. Cassie Kido, nossa tão querida fantasminha cômica, que adora caçoar do cara que ela é espírito aliado, mas mesmo assim ela tá de boas. A habilidade dela: controlar ossos. Também ela pode possuir, mas quase nunca ela faz isso. Além de que ela consegue controlar rádio. Como assim? Tipo, ela cria um rádio pra espalhar um rumor. Alguém conhece de Bakushonen? Porque se conhecer, vai entender do que eu tô falando.
que tem uma personagem chamada Sakura. Eu não entendo se ela pega de um fantasma a habilidade ou se a habilidade é própria dela. Só sei que ela pega um rádio, ela espalha rumores sobre fantasmas. Ela consegue alterar o fantasma com esse rumor. Próximo personagem, e o último aqui, é o Ars Goetia. Eu sei que tem mais personagens pra fazer isso, mas essas são todas as fichas que eu fiz completas até agora. O Ars Goetia. Número 1, mudar de forma. Tipo, você conhece a fan de Fundamental Paper Education? Se tu for um fã da Kate, vai saber da fan, que é de uma obra da Kate. A Kate também pode ser chamada de Oliver, mas não vamos falar sobre isso agora. O Ars Goetia, ele foi baseado nos demônios de Black Clover. Como que um dos meus animes favoritos foi dar um branco na minha cabeça agora. Além de que, sabe o conceito dos demônios lá de Black Clover? Que é, eles são malignos por causa da mana? Então, no caso do Ars Goetia, ele teve, sim, a baseação no Lieb. Ele teve uma certa baseação nessa questão da mana. Porque os Zezés seriam que nem os demônios de Black Clover. Nascidos com mana maligna, o que corromperia eles. Já no caso dos Zezés, eles seriam basicamente nascidos da corrupção da mana. O que indica, eles eram tipo uma massa de mana pura, até que foi corrompido. Quanto mais corrupção, mais forte. O Ars Goetia, ele é o menos corrompido, o que é mostrado até nos olhos dele, porque os outros da raça dele teriam olhos vermelhos. Já no caso, os olhos dele são amarelos. Além de que os chifres dele foram baseados no Alastor. Além de que esses fios seriam vermelhos. Simbolizariam promessas não cumpridas. E agora acabou-se o vídeo e tchau, tchau.